Olá, mais uma vez aqui com vocês, começando mais essa live aqui com todos meus amigos aqui do Facebook, todo o pessoal aí do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, Prof. Irã Lima, se inscreva aqui no nosso canal, toque lá, acione o sinozinho, toda postagem nossa você vai estar recebendo isso aí de graça, né? Então, como eu tenho feito as propostas, essa semana eu já tinha realizado algumas leituras, né? A gente está lendo alguns livros e fazendo ali um paralelozinho com alguns textos bíblicos. E eu trago uma notícia boa, hein? A partir de quarta-feira agora vão estar abertos os nossos parques e as igrejas, a abertura das igrejas. Muito bom isso, né? Para todos aqueles amigos, colegas que têm participado, feito as suas lives, né? Participando com todas aquelas pessoas ouvintes que gostam de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de reflexão. E falar um pouquinho sobre Aldous Huxley, autor daquele livro, né, Admirável Mundo Novo. Né? Para quem não teve ainda experiência de ler esse livro, ele foi lançado em 1932. Olha só a época, né? Mas o camarada, o autor, foi um visionário. Então ele escreveu esse livro já tendo uma prospecção lá de 2540, mostrando assim todo um tecnismo social, todo um nascimento, né, de pessoas já com seus DNA já previamente determinados para trabalhar na medicina, na engenharia, na arquitetura, então geneticamente transformados desde a fase intrauterina, né? Mostrando uma sociedade onde os relacionamentos que nós temos hoje, como relacionamentos, como a família, o poder da família, não terá uma relevância tão grande lá, né, nessa prospecção que ele fez. Até mesmo os relacionamentos, a durabilidade, o tempo de relacionamento de pessoas, isso aí vai ser considerado como um crime numa sociedade onde ele estava tendo essa visão. E para aquela época, vamos fazer um paralelo de 1932, o lançamento, para hoje, né, 2020, parece que nós estamos vivendo uma realidade muito próxima, né? E ler esse livro não é uma leitura tão fácil, né? Admirável Mundo Novo. Então, para você que está entrando agora, nós estamos questionando um pouquinho sobre isso. E eu quero fazer um paralelo com Apocalipse 3:20. Diz o texto lá: eis que estou à tua porta e bato. Se tu abrir a tua porta, eu entrarei nela, tu cearás comigo e eu cearei contigo. Olha que coisa interessante. Eis que estou à tua porta e bato. Então há uma batida na porta. Tem alguém batendo nessa porta. Nós vamos ter aí a abertura das nossas igrejas. Aí a pergunta que eu faço para nós hoje: como é que nós vamos abrir essa igreja? Essa abertura vai ser da porta física? O que nós estávamos aqui essa semana pesquisando, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ir a fundo, buscar uma causa para trazer um entendimento, uma profundidade, para não estar falando na sua superficialidade. Eu li uma matéria que foi feita em 2019 e 2020 agora feita uma comparação, principalmente da ordem das mortes, homicídios, latrocínios, dos furtos, roubos, acidentes automobilísticos, né? E uma comparação muito interessante, que 2019 teve mais homicídios, latrocínios, furtos, roubos, nesse período de janeiro até agora, nesse período agora de maio que nós estamos vivendo. Agora que coisa interessante, diminuiu agora em 2020 homicídio, latrocínio, acidentes automobilísticos, furtos, roubos, em decorrência dessa pandemia, no sentido de que nós estamos em casa, no processo de quarentena, houve uma diminuição porque o povo não está na rua. Beleza, dá pra gente entender isso. Mas houve um aumento da violência doméstica. É esse questionamento que eu fiz essa pergunta, né? Houve um aumento da violência doméstica. Então onde é que está o problema? A igreja vai abrir. Vamos pensar nesses três pilares da sociedade produtora de sentido para a vida? Vamos pensar na igreja, produtora de sentido para a vida, na escola, uma instituição produtora de sentido para a vida, e a família, uma instituição produtora de sentido para a vida. Então essas pessoas que estavam na igreja, quando as igrejas estavam abertas, o índice de homicídio, latrocínio, acidentes automobilísticos, roubos e furtos continuava aí deliberadamente o aumento, né, assustador. A cada dia a gente estava ouvindo ali nas manchetes, nos jornais, mortes e homicídios. Bacana, a igreja estava aberta, as escolas estavam funcionando. E as igrejas, as famílias também no seu convívio. Mas o nosso maior convívio não estava dentro da família, estava onde? Estava na rua, no trabalho. Estava no seu local de atividades, né, produtoras, né, de um sistema econômico, você vai trabalhar e tudo mais, ou você estava numa escola, estava numa faculdade, e você passava pouco tempo dentro da casa. Voltamos para dentro de casa, aumentou essa violência. Então, quais são as instituições responsáveis
né? O que nos instrui, que nos capacita, o que nos fazem realmente ter uma socialização, um relacionamento mais saudável para a nossa vida. Será que nós poderíamos usar o discurso reducionista e dizer assim, ó, a culpa é da família? Porque a família, nós aprendemos a obedecer, a ser alguém para o mundo, é a família que é a grande produtora de sentido? Ou jogamos para a igreja? Não, a igreja ensina os bons princípios, não roubar, não matar, a olhar para o outro, a servir o outro, ou jogamos isso para as escolas? A escola que é responsável por causa disso. Então muitas vezes os nossos discursos reducionistas no sentido de colocar a responsabilidade em alguém. Esse é o processo do ser humano, ele nunca assume as suas responsabilidades. Então o problema não está na igreja, o problema não está na escola, o problema não está na família. O problema está em cada um de nós. O que é mais importante para a nossa vida daqui para frente, pós-pandemia, nós temos que entender que essa pandemia nos ensinou e falou profundamente ao meu coração, aos nossos corações. Que nós temos que rever os nossos ensinamentos, nós temos que rever os nossos comportamentos, nós temos que rever aquilo que nós temos ouvido e temos permitido que se torne existência dentro de nossas vidas. Porque não adianta você seguir um canal, seguir um pastor, seguir um líder, seguir uma igreja, seguir uma religião, se essas instituições não têm mudado você de dentro para fora. Não adianta apenas estarmos ouvindo pessoas, não adianta estarmos apenas lendo, tendo uma literatura farta, se a minha vida não está mudando a vida de alguém que está do meu lado. Se a minha vida não está agregando valor na vida de pessoas que estão do meu lado. Daí, com a igreja fechada e com o povo dentro das casas, aumentou a violência doméstica. Então aonde que nós temos que trabalhar? Quais são as portas que nós temos que trabalhar? Quais são as portas que temos que abrir? A porta do nosso relacionamento, a porta da nossa individualidade, do nosso individualismo, porque a própria Escritura Sagrada nos fala que aquele que procura isolar-se, procura os seus próprios interesses. E nessa microfísica do poder, trazendo aqui uma ideia Foucaultiana, que nós estamos em todo momento disputando espaço, disputando beleza, disputando poder, disputando funções. A gente está todo nesse processo de espaço, de disputas. E de uma hora para outra a nossa agenda foi apagada. Você não autorizou a ninguém que cancelasse o teu voo, cancelasse o teu casamento, cancelasse o aniversário dos teus filhos. Você não autorizou a ninguém a fechar as portas dos comércios, a fechar as portas das igrejas, das faculdades, das escolas. Você não autorizou ninguém, mas aconteceu mundialmente. As nossas agendas foram canceladas. E nós começamos a enxergar a futilidade do ser humano. Porque eu não sou dono da minha agência do dia de amanhã. Eu não sou dono das minhas agências, das minhas agendas, das minhas notificações, dos meus projetos que eu tenho que fazer amanhã. Eu não sou dono disso. Eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. Como que eu estou vivendo hoje? Como que eu estou dando vida em abundância? O que é uma vida abundante no dia de hoje? Eu sou dono do meu agora, do meu aqui. O meu lá não me pertence. Mas o meu aqui sim. Como que eu tenho me desenvolvido como pessoa e como que eu tenho trabalhado isso? Nós temos visto aí que pessoas agora se recriaram, se redefiniram através das suas lives. Os cantores tiveram que fazer lives, os atores, os personagens, as pessoas públicas começaram aí usando essa tecnologia, né? Os algoritmos da inteligência da nossa ciência, para poder mostrar o seu trabalho, para poder voltar à mídia, aos olhos da mídia. Sabe aquela necessidade da overdose de si mesmo, de ser contemplado, de ser admirado? As pessoas correram e hoje estão se redefinindo, se reestruturando, se reinventando no momento como o que estamos passando hoje. E eu acredito que nós, como igreja, como templo, cada um de nós como igreja, cada pessoa que se reúne, precisa abrir primeiramente essa porta do seu coração e permitir que a mudança comece em você. Porque se nós queremos ver um mundo melhor, esse melhor tem que sair de dentro aqui. Se você quer ver algo mais seguro, essa segurança tem que sair daqui de dentro. Se você quer ter um relacionamento em profundidade, você tem que começar a acreditar e a ter essa introspecção, a pensar a partir de você. Porque muitas vezes estávamos dependentes de pessoas, estavam correndo atrás de pessoas no sentido de elas nos ofertarem ou de agregarem algum sentimento ou valor às nossas vidas. Porque estavam sempre procurando que alguém nos desse algo. Sendo que eu e você podemos sim ser melhor para os outros.
podemos nos mover na direção do outro, podemos ser a cada dia mais abundantes, com expectativas de vida que possa realmente melhorar a vida dessas pessoas que estão ao nosso lado. Abrir esse nosso mundo interior, permitir com que eu e você possamos mudar diariamente. Daí nós precisamos mudar os nossos catecismos, precisamos tirar essa liturgia fria, apagada, que já passou. Olha o salto de conhecimento nesse período que nós ficamos em quarentena, que nós estamos vivenciando agora, a partir de agora. Como é que vai ser o nosso mundo amanhã? Como é que vai ser o nosso mundo pós-pandemia? Como é que vai ser as escolas? Como é que vai ser as escolas que estão dando aulas remotas, as aulas online, as faculdades? Alguns alunos outrora tinham resistência a esse tipo de comunicação, esse tipo de aula. Hoje não, aderiram isso. Estão achando maravilhoso. Algumas pessoas que estão se sentindo mais seguras na sua casa, transformaram agora na sua casa a sua igreja. O seu momento de adoração, o seu momento de comunhão, o seu momento de reflexão. Porque a nossa casa, ela precisa ter esse acolhimento daquelas pessoas que realmente merecem ter o nosso acolhimento, através daquilo que elas falam, daquilo que elas transmitem, pela paz que tem nos seus corações. E cada um de nós temos discernimento, temos capacidade de entender quais são as pessoas e quais são as coisas que nós vamos ouvir daqui para frente. Quais são os lugares que nós vamos entrar para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você ouviu falar de alguma transitoriedade de membro de uma igreja para outra com essas igrejas fechadas? Você já ouviu a testemunho de pessoas dizendo assim: ah, meu tempo acabou aqui nessa live, eu vou para outra live, né? Você ouviu isso? Parece que as pessoas muitas vezes no espaço do tempo físico, a gente ouve isso todo o tempo. A pessoa fala: ah, meu tempo acabou aqui nesse lugar, vou para outro lugar, vou visitar outro lugar. Com essa pandemia, com essas lives que estamos aqui, esse self-service, né? Da tua busca, daquilo que você quer ouvir, hoje você tem as tuas redes sociais. Nós temos milhares de pessoas que estão pregando agora, temos milhares de pessoas que estão dando cursos agora, nós temos milhares de pessoas no mundo inteiro fazendo várias atividades agora neste momento que colocaram como seu sagrado. Para uns o sagrado é ver uma palestra motivacional agora, para uns o sagrado dele nessa hora, no domingo, às 20 horas, é ouvir uma mensagem bíblica, uma mensagem de reflexão. Para outros, estão agora vendo outros conhecimentos financeiros, econômicos, tudo mais. Cada um tem o seu sagrado. Mas eu pergunto para você, qual é a fórmula da mudança? O que eu tenho que ouvir? O que eu tenho que aprender para que eu possa realmente ser melhor diariamente? O que eu tenho que me disponibilizar a cada dia? É quando eu começo a olhar para dentro de mim e começar a perceber, identificar quais são os pontos que eu preciso melhorar nos meus relacionamentos. Quais são as áreas da minha vida pessoal que eu preciso realmente investir ou até mesmo chamar uma terceira pessoa para que possa me ajudar. Você pode se recorrer aí a um psicólogo, a um pastor, um conselheiro, uma pessoa que tenha mais experiência para que possa te ajudar nesse sentido. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos. Muitas vezes nós queremos resolver aquilo que é irresolvível. Muitas vezes nós queremos resolver aquilo que não tem sustentação. Muitas vezes estamos assim numa linha tão tênue, tão estreita da nossa vida, que até mesmo pensar em morrer ou até chutar o pau da barraca nós pensamos, mas não temos coragem de abrir o nosso coração e buscar ajuda àquelas pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas você conhece que se perderam nessa relação? Quantas pessoas você conhece que não souberam lidar com as suas próprias situações ou circunstâncias e partiram, tiraram suas próprias vidas, porque faltou esse espaço de acolhimento? E é esse o grande desafio das nossas agendas de hoje e as nossas agendas de amanhã. Aonde você vai estar inscrito? Qual é a igreja que você vai estar inscrito? Qual é o rol de membro que você vai fazer parte? E a pergunta é: o fato de você estar lá vai mudar alguma coisa na sua vida? O fato de você não estava lá fisicamente, mas online, você esteve. Você cresceu? Você amadureceu? Você agora teve novas experiências? Eu particularmente vou falar para você. Eu aprendi muito. Que para você transmitir uma mensagem você não precisa de uma gravata. Para você transmitir uma mensagem de paz você não precisa estar naquele internado. Você não precisa estar com a sua batina.
Você não precisa estar no lugar onde as pessoas tomam ali como lugar do sagrado. Mas em qualquer lugar que você tiver, você pode abrir a tua boca e ser um canal de bênção, ser um canal, um instrumento de Deus em qualquer lugar da tua cidade, em qualquer lugar do teu país. Onde você estiver, você pode ser uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. Você tem que fazer a diferença na vida dessas pessoas. No teu trabalho, faça a diferença. Na tua escola, faça a diferença na vida desses alunos. Na tua faculdade, no ensino superior, no ensino médio, qualquer lugar, faça a diferença na vida dessas pessoas. Agregue valores na vida dessas pessoas. Dentro da tua casa, agregue valores. Aprenda a ouvir as experiências de cada um. Aprenda a ouvir os sentimentos, os corações, o que as pessoas estão transmitindo por trás de cada palavra. Porque atrás de cada palavra nós temos emoções. Nós temos sentimentos, porque não são palavras por palavras, são emoções, são sentimentos. E muitas vezes nós não temos aqui as representações totais do que essas pessoas estão transmitindo para nós. E nós temos que perguntar o que essas pessoas estão querendo transmitir com essas palavras. Daí as nossas comunicações vêm aquelas interferências. E aí aquelas interferências causam aquelas turbulências, desentendimentos, brigas, ofensas, agressões. Daí nós percebemos que dentro da casa, nesse processo da pandemia, a violência doméstica aumentou muito. Então houve muita interferência na comunicação. Houve muita interferência na transmissão de mensagens. As mensagens não chegaram. Provavelmente a nossa comunicação ficou muito violenta, muito agressiva. Talvez a nossa comunicação estava mais direcionada para cobrar do outro. E nós não olhamos para dentro de nós. O que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos ser melhores, ser exemplo, ser um modelo? Assim como nossos filhos crescem dentro das nossas casas, e ele olha para o pai, olha para a mãe, olha para o tio, para a avó, para o avô, e vai buscar um modelo. Quantos de nós, muitas vezes nos pegamos falando igualzinho nosso pai nos corrigia, igualzinho a nossa mãe quando nos falava conosco, nos educava? Nós temos um pedacinho de cada um deles dentro de nós. Porque essas pessoas foram referenciais, foram modelos para nossas vidas pessoais. E é por isso que hoje é esse nosso desafio. Qual a porta que você vai querer que esteja aberta? Eu vi muitos colegas dizendo, graças a Deus, a porta vai estar aberta, não vamos abrir as igrejas e tal. Tudo bem, abra as suas igrejas. Mas qual é o sentido dessa abertura? Qual o sentido de fazer mudança na vida das pessoas? De fazer com que elas encontrem o verdadeiro relacionamento? Será que nós não vamos ter mais aquelas intrigas, aquelas fofocas, aquelas disse-me-disse, aqueles desajustes muitas vezes do julgamento? O que podemos fazer daqui para frente? O que podemos melhorar daqui para frente? O que nós aprendemos nesse processo de pós-pandemia? Eu vi muitas postagens, as pessoas postando mortes e mortes, mortes, covas e mortes. Tanta preocupação com a morte. Nós temos que estar mais preocupados com a nossa vida. Nós temos que estar olhando para a vida, para aquilo que pulsa a nossa vida. E olhar para aquelas pessoas que passaram, mas como olhar e levantar os seus memoriais de coisas maravilhosas que fizeram para cada um de nós. Esse é o grande olhar para a vida. Investir na vida. Acreditar que nós podemos todo dia sermos melhores uns para os outros. Acreditar que nós podemos, a cada dia, dar um sentido e um significado para a nossa existência. Esse é o grande resultado dessa grande abertura que nós estamos esperando. Que eu e você possamos entender que abrir a igreja não significa abrir o nosso coração. Mas abrir o nosso coração, todas as igrejas estarão abertas. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de religião. Porque religião, ela não vai te levar para lugar nenhum. O único que vai te levar para um lugar muito especial, esse já morreu há mais de 2000 anos. Ele ficou pregado numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e disse: eu estarei com vocês até o confim, até o fim de todas as coisas. É Ele que nos garante a nossa vitória. É Ele que nos garante a vida abundante. É Ele que nos garante que estaremos sempre
seguros, em qualquer lugar que você esteja, qualquer situação que você esteja passando hoje. Ele nos garantiu segurança e garantiu permanência ao nosso lado. Porque Tiago vai falar da verdadeira religião, é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Essa é a verdadeira religião. Então, a nossa religião não é uma placa denominacional. É apenas um nome de fantasia. Mas quando nós somos, nós começamos a tocar as pessoas que querem ser tocadas. Nós começamos a ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Nós precisamos alimentar pessoas que estão em necessidade de fome. Nós começamos a dar abrigo àquelas pessoas que não têm um teto, estão desabrigadas. Essa é a verdadeira religião. Porque todo dom perfeito e toda boa dádiva só vem de onde? Do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então o opositor, o inimigo das nossas almas, ele não consegue ter essa bondade, porque essa bondade só tem uma fonte. O amor só tem uma fonte. Ela vem de Deus. E você pode ser melhor. E quando você sente isso no seu coração, independente da tua convicção religiosa, se você faz o bem, você está dentro da perspectiva da vida abundante. Se você prioriza na tua mente os pensamentos, os bons pensamentos, você está dentro da vida abundante. Mesmo que você não confesse, mas se esse amor está dentro de você, porque você faz parte dessa vida abundante. E é essa vida abundante que eu convido você hoje a tomar esse caminho, a investir cada vez mais, a ser melhor cada vez mais, a praticar isso diariamente na sua vida. E eu quero terminar aqui essa fala dizendo o seguinte, que a maior dor sempre foi e sempre será a dor de não se dar amor a quem se ama e de não sabermos que somos a água que molha a semente e a semente que se transforma numa flor todos os dias. Então aprenda a amar todos os dias. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. É um exercício diário. Amar, fazer as coisas boas, praticar as coisas boas, evitar o pecado, evitar as coisas ruins, evitar aquelas propostas muitas vezes fáceis para a vida, mas muitas vezes os caminhos mais difíceis. O seu final é muito prazeroso. Então fique com essa mensagem. Eu vou pedir para você que divulgue o nosso canal, compartilhe essa mensagem. Você que não faz parte ainda do nosso canal, clica aí. Vamos estar divulgando essa mensagem. E no próximo domingo nós estaremos trazendo uma nova live. E essa live é para falar o nosso coração, falar a tua vida. E aqui eu me despeço e deixo com que a palavra de Deus seja tão somente palavra de Deus sobre a tua vida. Um grande abraço a todos os nossos amigos, ouvintes, pessoas aqui do nosso coração. Um grande abraço. Uma boa noite.